Um, dois, três, gravando. Tudo bom, meu amigo concurseiro? Minha amiga concurseira? Mais uma aula aqui do nosso curso de matemática para o concurso do IBGE. Aula 2, um assunto bastante importante, sem muito mais delongas. Vamos lá, transição, porcentagem. Amigo, se eu tivesse que dar um palpite de assunto que vai cair na sua prova, com certeza porcentagem estará nela. Aproveitando a oportunidade, se você já é inscrito no meu canal, obrigado. Por gentileza, curte aqui o vídeo, me ajuda. Compartilha nos seus grupos, no grupo do amigo, no grupo do bairro, no grupo da igreja, com seu amigo que está estudando para concurso. Enfim, se você não é inscrito, se inscreve e ajuda o canal a crescer, beleza? Esse ato me ajuda bastante aqui, além de me motivar, né, continuar gravando, a gente pode proporcionar até um conteúdo de melhor qualidade, beleza? Sem mais delongas, porcentagem é um assunto aí que é importante não só para concurso, mas para a vida de todo mundo, né? Porque porcentagem é um assunto que está presente aí no cotidiano de quase todos. E se porventura a maneira como foi explicado que os exemplos não forem tão claros assim, escreve nos comentários aí, eu tô lendo todos os comentários e eu tento sempre atingir o interesse de todos aí. Então fica à vontade, xinga, não, xingar não xinga, não precisa ter discurso baixo, mas escreve aí, pode dar sugestão, tá demorando muito, tá falando muito, enfim, poucos exemplos, pode falar de boa. Inclusive até utilizando uma dica que já é um vídeo postado aqui no canal para otimização de estudo de videoaula, você vai ver que, acho que aqui vai ter uma engrenagenzinha, não sei se você está assistindo no seu celular, no computador, mas se você clicar nessa engrenagenzinha embaixo do seu player aqui no vídeo, no canto inferior direito, tem uma engrenagem e você pode selecionar a velocidade de reprodução. Qualquer coisa, teste ali, coloque em 1,5, 2 vezes, aí você vai ver que o vídeo vai rodar mais rápido, mas independente da velocidade ainda é compreensível o que eu estou falando e às vezes isso agiliza, né? Agiliza o tempo ali que se você, por exemplo, colocar no 2 vezes, o tempo que demoraria uma aula, você vai ver ali na metade do tempo, você pode assistir mais vezes ali num mesmo intervalo de tempo, beleza? Então vamos lá, galera. Porcentagem, eu confesso que eu não edito, né, as aulas, né? Então do jeito que eu gravo aqui eu já subo. E porcentagem é um que eu tô, acho que não é a primeira vez que eu tô tentando gravar o vídeo aqui, não que seja difícil, né, mas às vezes eu tô explicando aqui, uso um raciocínio que daí no meio eu percebo que tá meio ruim, mas daí eu gravo de novo, né? Mas acredito que do jeito que tá eu tentei refinar o melhor possível, mas de qualquer forma, se estiver ruim, pode escrever no comentário que a gente tá ligado, beleza? Então, galera, porcentagem, o símbolo de representação é este, basicamente aqui a bolinha, o símbolo de divisão, e quando se falar de porcentagem sempre vai falar X% de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falar 40%, nada mais é do que representar uma fração. O que é? 40%. Entende? Beleza? Então, se você lembrar tanto da revisão quanto da aula 1 de números reais, sempre que falar de fração, pense assim, eu sempre recomendo esse exemplo porque é o melhor. Então, falou em fração, pensa numa pizza, certo? Pensou na pizza? O denominador sempre vai representar o todo, né? Que é a quantidade de pedaços que tem a pizza. Então, o denominador é sempre o todo, o meu todo aqui, né? Então, quando você vai falar X% de alguma coisa, esse alguma coisa sempre vai ser seu todo. E o numerador, que é o número que está em cima, aqui, é basicamente quantos pedaços você comeu. Então, quando você falou 40%, pense numa pizza, você dividiu em 100 pedaços e comeu 40. Entendeu? Então, esse é o raciocínio, né? Então, mas por que usa porcento? Porque daí o porcento ele vai ser o referencial de tudo, entendeu? Então, a partir de agora, se eu falar que eu comi 40% de uma pizza, você não necessariamente vai precisar saber quantos pedaços tinha a pizza para saber se eu comi muito ou pouco dessa pizza, para você saber quantos que foi subtraído daquela pizza. Então, qual que é a pira aqui? Agora a questão, uma coisa interessante agora é que se você dividir 40 por 100 é 0,4, certo? Se você tem uma dificuldade em divisão com vírgula, por gentileza, assista o vídeo de revisão aqui do canal que eu postei
de revisão de matemática básica, inclusive lá tem bastante exercício em relação a isso. E daí vendo lá que porque daí foge do nosso foco aqui talvez explicar essas questões agora, né? Mas veja lá na revisão que você vai ver. Você vai ver exatamente detalhado como é esse processo, mas confia que tá boa aqui. Então 40% é 0,4. Como você obviamente não vai ter sempre como dividir em 100 pedaços, né? Então você e nem sempre vai estar falando de pizza. Então você tem que pensar que agora você pode representar a mesma fração de várias maneiras, né? E como que eu posso fazer isso? Por exemplo, 40% é 0 dividido por 4, certo? Então qualquer fração que der 0,4 é 40%. Entendeu? Então, por exemplo, imagine agora uma pizza que tenha 50 pedaços e eu comi 20 pedaços, eu comi 40% da pizza. Por que 40? Porque se eu dividir 20 por 50, adivinha, dá 0,4. Mas mas aí você pensa assim, mas por que é desse jeito, entendeu? Por que é sempre em relação ao 100? Porque o 100 é o que vai ser o representativo geral de referência para tudo, entendeu? Então, por exemplo, 20 por 50, por que você não vai, se você, por exemplo, aqui dividir de novo aqui a divisão, imagine que a pizza então tenha 5 pedaços e você comeu 2 pedaços, certo? Então, ainda assim você comeu 40% da pizza. Só que por que você fala 40%? Você pode falar que eu comi 2/5 da pizza. Então não tem problema você falar 2/5 da pizza. Só que a gente habitua a falar 40% porque é o referencial, né? Então se você dividir 2 dividido por 5, adivinha, vai dar 0,4. E 0,4 poderia dar 0,25, 0,50, 0,25, por exemplo. Por que esses números aqui representam porcentagem? Por quê? Porque 0,25 é a mesma coisa que 25 por 100, certo? Quando divisões por 10 e por 100, aqui se você multiplica, né, por 10, 100, 1000, é só você multiplicando, você corre a vírgula para a direita, né? E dividindo por 10, 100 ou 1000, você corre a vírgula para a esquerda. Então, nesse caso, 0,25 é a mesma coisa de dizer que 25 dividido por 100. Ou seja, se eu tenho uma pizza com 4 pedaços e eu comi um pedaço, quantos por cento de pizza eu comi? Aí você vai ficar pensando, pô, você pode pensar de um jeito que você vá transformando em equações equivalentes, aqui proporcionais, até chegar o denominador 100, ou você pode diretamente dividir já, né? 1 pelo 4. Se você dividir 1 dividido por 4, adivinha, é 0,25, certo? Se você sabe que é 0,25, então quantos por cento da pizza eu comi? 25%. Então, a maneira, por que se usa isso, né? Porque daí você não precisa saber do contexto das coisas para saber os valores do negócio. Porque, por exemplo, imagina a situação, deixa eu apagar aqui. Digamos que Paulo fez uma prova e acertou 8 questões. Ele só falou isso para você, 8 questões. Aí você vai falar assim, Paulo foi bem na prova ou não? Depende por quê? Porque você precisa saber quantas questões tem na prova para saber se Paulo foi bem. Se a prova tinha 10 questões, né? Ou seja, 10 questões, o meu todo, e eu acertei 8 questões, ou seja, do máximo possível que eu podia acertar de questões, eu acertei 8. Então quer dizer que eu fui bem, acertei quase todas. Mas agora imagine se eu falar, eu acertei 8 questões, mas imagine que a prova tinha 80 questões. Se a prova tinha 80 questões e você acertou só 8, então é pouco, né? Do possível, né? Disso você consumiu pouco. Então, para isso que serve porcentagem. Porque, veja, nesse exemplo aqui, de 8 do 10, se você dividir 8 por 10 é 0,8. Então, 0,8
não é 80, opa, 80 por 100? Então se Paulo falar que acertou 80% das questões, você já sabe que ele foi bem, que de 10 possíveis ele acertou 8. Ele não precisa necessariamente falar quantas questões, porque no fundo não importa quantas questões você acertou, o que te importa é a nota, né? Então uma nota de uma prova, por exemplo, pode variar de 0 a 10, certo? Se digamos que se tinha 10 questões da prova, né? Se Paulo acertou 8, então a nota dele é 8. Mas da mesma maneira que se tivesse, por exemplo, 100 questões, deixa eu trocar o número aqui para não ficar tão em cima de 10 e de 100, mas só para vocês terem noção. Ó, deixa eu apagar aqui. Aí. Vamos dizer que Paulo fez uma prova que tinha 50 questões, certo? Se a prova tinha 50 questões e Paulo acertou 40 questões, qual que foi a nota de Paulo? Uma boa questão de prova, certo? Se a nota pode variar de 0 a 10, se Paulo acertou 40 aqui, 40 de 50 é 4 de 5. Se eu dividir 40 por 50, adivinha, senhores, vai dar 0,8. Então é 80 de 100. Então o meu todo aqui, é 50. Eu acertei 40, eu fiz 80%. Então, se eu tivesse aqui, eu poderia muito bem. Aí como que eu posso representar isso aqui proporcionalmente para o meu todo aqui, né? Se eu dividir isso aqui por 10 embaixo e em cima, aqui ó, 8 por 10. Eu igualei aqui, então minha nota é 8. Beleza? Vamos lá, cálculo de porcentagem. Esse aqui eu vou falar mais direto aqui em relação a cálculo de porcentagem, porque daí basicamente, talvez, porque o interessante para o concurseiro, talvez, eu sei que, claro, no mundo ótimo é melhor você entender como que funcionam as coisas, entender o raciocínio e não ficar só no decoreba. Mas, assim, para fins de concurso, vamos dizer assim, eu quero calcular, normalmente a prova vai aparecer assim, calcule 40% de 500. Certo? 40% de 500. Desculpa a escrita aqui, galera, que eu não tenho a mesa digitalizadora, né? Eu escrevo com o mouse. Aí fica meio uns garranchos assim. Mas quando você quer saber 40% de 500, é só você pensar. 40% a gente já não estudou ali que é uma fração. Então, ó, 40%. Certo? Esse D alguma coisa, que D 500, imagine que sempre na tua cabeça, na hora que vir 40% D alguma coisa, pense que é uma multiplicação. Só isso. E aqui repete o número. Certo? Agora é só fazer. Então, 40% de 500, se você fizer 40 dividido por 100 vezes 500, vai ter a sua resposta. Aí aqui a gente pode simplificar esse zero com esses dois zeros aqui, permite, certo? Então só fica 50 vezes 40 é 200. Ah, mas vai aparecer assim na prova? Sim, claro que vai. Por exemplo, vejam como que poderia um exercício de prova desse jeito. Pense assim, uma caixa d'água possui capacidade de 500, até botei aqui, ó, mas uma caixa d'água possui capacidade de 500 litros de armazenamento. Ela infelizmente teve um furo nessa caixa d'água e saiu água dessa caixa d'água e ficou só 40% da água. Aí a pergunta diz, quantos litros de água sobraram na caixa d'água? Basicamente isso, se você quer para calcular 40% de 500, se você fizer a conta aqui, você sabe que a resposta então deu 200, sobrou 200 litros, beleza? Outra questão que é importante de porcentagem é questões de acréscimos e descontos. Você pode usar o acréscimo e desconto para qualquer coisa, mas normalmente em prova de concurso vai se falar de valores.
E se falar de valores, deixa eu pegar aqui o meu roteiro que eu tinha feito aqui, beleza. Vamos falar de valores. Então, para ficar mais simples, é claro, pode ser qualquer valor, mas para entender aqui eu vou usar um exemplo. Imagine que alguma coisa custe R$10, certo? R$10. Eu quero saber assim, quanto que é 10% de R$10? A gente aprendeu ali, né? 10% de R$10 é 10 vezes 10 por 100 vezes 10, certo? Se eu fizer essa conta aqui, eu posso dividir aqui, 10 por 10 é 1. Então, 10% de R$10 é 1. Se imagine que algo custa R$10, ele teve um acréscimo de preço, ele teve um aumento de preço. Se ele teve um aumento, o preço vai subir, certo? Então agora ele falou um aumento de 10%. Então mais 10%. Você calculou ali, né? Se 10% de R$10 era 1, você teve um aumento desse valor? Quanto que está custando agora o teu negócio? Que era R$10, agora teve um aumento de 10%. Agora ele custa R$11, certo? Da mesma maneira, se eu tiver um desconto de 10%, desconto, você está diminuindo o valor do negócio, certo? Então, se ele descontou 10%, agora ele vai estar custando 9, certo? Então, o que representa isso aqui, né? O R$10 é o todo, é o 100%, certo? Se eu tive um acréscimo de 10%, agora o negócio é como se ele fizesse 110%. E se eu tive um desconto de 10%, é como se agora o que era 100, agora é 90. E com esse raciocínio você consegue calcular direto essas contas aqui sem precisar necessariamente você primeiro fazer o 1 aqui para depois para você teoricamente não precisaria descobrir primeiro quanto que é os 10% para depois fazer a soma ou a subtração aqui. Pode até fazer, não tem problema. Mas veja, quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui. Se eu sei que o produto custa R$10 e agora ele teve um aumento de 10%, significa que agora ele é 110%. Então é a mesma coisa, se você multiplicar, então agora eu quero saber 110% de 10. Quanto que está custando, entendeu? Então 110% de 10, você pode fazer aqui, ó, 110 dividido por 100. Eu posso dividir aqui, opa, faltou um aqui, né? Opa. Eu posso dividir esse 0 com esse 0 e esse 10 aqui com esse 10 aqui, fica 11. Ele já dá o valor direto somado para você, porque ele já considera o 100 que era o 10, mais os 10%, 110, que dá 11, né? E da mesma maneira que eu quero fazer o desconto direto, que agora ele é 90, né? 90%. Se eu simplificar um 0 com esse aqui, puf, dá 9. Certo? Posso até fazer um exemplo aqui com valores diferentes desses de 10 e 100 para você ter uma noção. Quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar todos. Então imagine que um produto custe R$50. Certo? R$50. Teve um aumento de 20%. Se ele teve um aumento de 20%, quanto que é o preço novo? Entende? Você pode calcular quanto que é o aumento que teve, que nem o aumento aqui, 20% de 50 é 10. Certo? Então, se um produto custa R$50, ele teve um aumento de 20%, o aumento é de R$10. O novo preço do produto vai ser daí o preço antigo mais o aumento, no caso 60. Então você pode calcular duas coisas, só o aumento ou o novo preço. Se o exercício pede só o aumento, é desse jeito.
mas normalmente ele vai pedir qual o preço novo que vai estar custando na prateleira aquele produto, né? Então dessa maneira, por isso que é aquela recomendação que eu recomendo você já fazer direto pela fração. Então, por exemplo, se eu tive um aumento, quanto que é 120? Eu tive um aumento de 20%, né? Então, se eu tive um aumento, agora o produto é 120%. Da mesma maneira que se eu tiver um decréscimo de 20%, vai ser 80%, certo? Então, eu já posso calcular direto aqui, né? Então, se eu quero calcular o preço novo aumentado, 50 vezes 120 por 100, ó, 5 vezes 12, 60, certo? E se eu quiser calcular o decréscimo, 5 vezes 80 por 100. 5 vezes 8, 40. Se eu tiver um desconto, o novo de 20%, o novo preço é R$40. Beleza? Vamos ver. Terminou a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Então, de novo, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você achou que faltou alguma explicação, se você quer que eu explique alguma coisa de novo, escreve nos comentários. A gente vai tentando atender ali a necessidade de todo mundo. Curta o vídeo, compartilhe o canal, se inscreva no canal também, beleza? Você contribui para o meu trabalho e me motiva a continuar te deixando motivado a te passar mais conteúdo, beleza? Um abraço e até a próxima aula.